Pois bem, meus amigos, eu estou aqui diante de um maior poderoso que pode destruir qualquer coisa, até uma cidade inteira, uma região inteira, em questão de segundos. Dá uma olhada aí só para você ver. Estou diante da fúria do mar. Hoje a maré está cheia, tem horas que as ondas batem aqui na frente. E como eu não estou fazendo nada nesse momento, eu resolvi parar aqui e gravar algo para vocês, inclusive sobre uma questão que muita gente me pergunta e vem tirar dúvida e pedir ajuda a respeito dos desigrejados. Porque tem muitos pastores que colocam o desigrejado como alguém que já não tem mais jeito e que quando chegar no céu não vai ter espaço para o desigrejado, não vai conseguir se habituar porque vai ter o povo todo reunido. Só que eles não entendem que o desigrejado não tem esse problema. O problema dos desigrejados é o sistema. E considerado por muitos como um fenômeno, né, do desigrejado, que é mais do que uma fuga, é um protesto silencioso contra o comércio da fé e a própria mistura tóxica entre a religião e o poder. O desigrejado, na verdade, são pessoas que escolheram viver o evangelho em sua pureza, sem aquele peso da estrutura, do contexto do sistema em si, ou seja, desigrejado, os filhos que o sistema rejeitou, mas o evangelho nunca deixou. Guarda bem isso. Por isso peço seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se você é um desigrejado, ajuda a divulgar, deixa o seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar. E esse é o vídeo de hoje. Estamos vivendo em tempo em que a fé virou um produto, o púlpito, como eu sempre falo, virou um palco e a cruz acabou sendo trocada por uma logomarca. Em meio a essa confusão entre o sagrado e o mercado evangélico, surge um grupo cada vez mais numeroso, podemos assim dizer, e por incrível que pareça, mais fiel à essência do evangelho, mais do que aqueles que estão dentro dos templos. Os desigrejados são essas pessoas que cansaram da engrenagem, da manipulação e da velha coreografia dos templos cheios, mas corações vazios. São os que entenderam que Cristo não fundou uma empresa com a placa, um CNPJ, mas fundou um movimento, que o reino de Deus não é CNPJ, mas sim uma revolução silenciosa que começa no íntimo do coração de cada um. E há quem acuse de rebeldia, né? Há quem diga que perderam a salvação por deixar de congregar, mas se a presença de Deus estivesse condicionada a 4 paredes, você não concorda comigo? Os apóstolos morreram perdidos, cara, se isso for verdade. Paulo pregou em praça, navios, prisões. Jesus ensinou nos montes, nas casas, nas ruas, na praia. E o Espírito Santo desceu no cenáculo, não em uma catedral, não em uma igreja. O que o sistema esqueceu é que a igreja nunca foi prédio, foi povo. E o povo continua vivo, mesmo longe da instituição. É isso que eles não entendem. Por isso eu digo, cara, que a verdade é dura, mas é necessária. Muitos desses templos modernos que nós vemos hoje em dia se tornaram verdadeiras arenas de poder, manipulação, onde o evangelho serve de pano de fundo simplesmente para negócios, acordos, influências políticas, negociações de interesses particulares que não interessam às ovelhas. E o desigrejado percebeu isso, cara. A casa de oração hoje muitas vezes é centro de operação, uma engrenagem que gira dentro de outra engrenagem, ou seja, a religião e a política trocando favores, votos, tudo em nome de Deus e cá entre nós em vão, não é verdade? E quem percebe isso, quem tem coragem de sair dessa teia,
não é desviado, é despertado. É alguém que acordou para a realidade e percebeu que aquilo ali é tudo que se imagina, menos Igreja de Cristo, menos aquilo que Cristo fundamentou lá em Pedro. Inclusive há uma frase do Kierkegaard que cai como uma luva nisso, que diz o seguinte: o cristianismo não existe mais, há apenas igrejas, ou seja, templos. E o filósofo estava certo quando falou isso, porque o que temos hoje são feudos e franquias de fé, disputando fiéis como mercado de consumo, mas, ironicamente, os que mais se aproximam do que Cristo deixou são os que o sistema chama de desigrejado, meu amigo. Por quê? Porque foram exatamente esses que entenderam que seguir Jesus é mais do que frequentar um culto, é muito mais que frequentar um templo, e sim é viver o que ele viveu, amar o que ele amou e enfrentar o que ele enfrentou, que essa turma não fazem, jamais. Cristo, quando se fala de Cristo, ele não morreu para fundar uma denominação, colocar uma placa em cima, ele morreu para fundar um relacionamento. E se o templo se tornou um obstáculo para esses relacionamentos, para esse momento de relações, o negócio é sair dele. Não é apostasia, é libertação. E o melhor de tudo é que há um versículo que essa gente costuma esquecer, que talvez, né, não fazem questão de citar, que diz o seguinte: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7:48. Mas quando alguém decide viver essa verdade sem depender de intermediários, pedágios religiosos, o sistema entra em colapso, porque o poder dos líderes depende da dependência dos fiéis. Entendeu? Os desigrejados não são órfãos, como eles tentam colocar, órfãos da fé, mas são filhos de Deus, decidiram não mais alimentar das migalhas que caem da mesa institucional, e sim eles entenderam que o evangelho não cabe num estatuto, nem num cronograma litúrgico, mas sim entenderam que a comunhão com Deus é viva, espontânea, orgânica, e que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não precisa de placa, não precisa de microfone, principalmente microfone, né, dourado, caros, não. E isso deixa essas lideranças gananciosas por desejo de poder e grana furiosos. E o mais curioso, chamam a gente de rebelde. Exatamente aqueles que apenas estão tentando viver o que Jesus realmente ensinou. E eu pergunto, quem é mais rebelde? O que abandona o sistema, corrompido, sujo, nojento? Ou quem cala-se diante da corrupção transvestida de fé? Você que é igrejeiro, tem como explicar isso para nós aí nos comentários? Cristo foi considerado rebelde, meu amigo, pelo próprio sistema religioso do seu tempo. E se o próprio Filho de Deus foi expulso das sinagogas, talvez ser rejeitado na instituição hoje em dia seja, no fundo, um sinal de que você está exatamente no caminho certo. O que poucos percebem é que o movimento dos desigrejados não é um êxodo da fé, meu amigo, mas sim é um retorno à essência. É o grito de quem cansou de rituais sem vida, promessas de prosperidade e lideranças intocáveis, que no fundo não realizam nada do que promete. É o clamor de quem entendeu que servir a Deus não é servir a uma marca, a uma placa de igreja, a um nome de igreja. A igreja verdadeira não tem CEO, tem pastor, e não é da terra.
Como dizia o teólogo, agora eu não recordo o nome, mas que enfrentou o próprio nazismo e a própria hipocrisia religiosa da época, ele dizia o seguinte: a igreja só é igreja quando existe para os outros. É simples. E talvez o sistema moderno tenha esquecido completamente dessa questão aí. Por isso eu digo para você, se você é um desses que decidiu sair desse meio, saiba de uma coisa, você não está errado e nem está sozinho, cara. O Cristo que te libertou não vai te condenar por se afastar desse meio, e muito menos te escravizar por isso. O que ele condenou foi os que transformaram o templo em mercado e negócio. O reino de Deus não é um evento de domingo ou um estado de consciência. E se a tua fé continua viva fora das quatro paredes, então você entendeu o que a maioria que estão dentro dela ainda não compreenderam. Nos dias que estamos vivendo, meus amigos, ser desigrejado é a maior libertação que um ser humano pode experimentar, principalmente quem nasceu e viveu esse tempo todo dentro do contexto religioso. E uma coisa eu posso te afirmar: no céu não vai entrar com carteirinha de denominação, no céu não haverá placa, não haverá título de pastor, enfim, apóstolo, apóstola, diácono, jamais. Nem púlpito, nem holofotes. A única coisa que vai importar é se você amou como ele amou. E, ironicamente, é totalmente fora das estruturas que muitos acabaram entendendo que é ali que existe isso. Mas, na verdade, não existe. Basta você discordar do contexto, da maneira que o pastor administra. Começa por aí. Resumindo, esse fenômeno dos desigrejados, conforme alguns pastores tentam colocar, é mais do que uma fuga, como eu disse lá no começo. É um protesto silencioso, totalmente contra o comércio da fé e a mistura tóxica entre religião, poder, religião, política, que são pessoas que escolheram viver o evangelho na sua pureza, sem o peso da estrutura humana, e sim livres. E eles tentam, colocar no pejorativo, chamam de desigrejado, destemplado, mas talvez o termo mais justo seria ressignificados, porque o que o sistema rejeita, pode ter certeza que o reino acolhe. E se o céu realmente não tem placa, então quem saiu da igreja talvez esteja, ironicamente, mais perto do céu do que muitos que estão agarrados em banco, firmados uma ideia na placa. E o pior ainda, aqueles que estão agarrados no banco e firmado na foto do apóstolo que está na placa. Infelizmente, essa é a realidade que muitos vivem. Acreditam que é ali que tem a salvação. Esquece que vida com Deus é liberdade, é viver conscientemente com a vida regrada nele e ele vivendo em você. E assim você fazendo a vontade dele, amando, ajudando o próximo, ajudando o órfão, a viúva, e não sobre o peso do sistema que acaba prejudicando muitas vezes até a sua saúde mental. E eu lamento que tem muitas pessoas que eu acabo recebendo aqui, recado de pessoas que estão numa vida totalmente adoecidas mentalmente, consequência de uma vida presa, que viveram há muito tempo presa dentro de um sistema. Por isso eu sempre digo nos meus vídeos, se você abrir os olhos e entender, a melhor coisa é cair fora. Por isso eu sempre digo, cai fora desse meio, desse sistema, porque é tudo o que você imagina, Esse jargão já está cansativo aqui no canal. Menos vida com Deus, menos preocupação em manter a sua comunhão com Deus. É o foco maior colocar a mão no seu dinheiro. E isso está muito claro, mais claro do que nunca. Só não enxerga quem não quer. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí. Estou gravando, olhando aqui para a fúria do mar, cara. Tá as ondas cada vez mais altas. E encerro esse vídeo
com essa imagem do Mar Atlântico no litoral do Paraná aqui. Deixa o seu comentário que é importante, o seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e desejo a vocês um bom final de semana.